Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês. É um desafio bem grande, né? No final do dia, com os outros três colegas já falando importantes temas. Mas eu gostaria de trazer para vocês algumas coisas que nós estamos fazendo lá na Bayer e dois tópicos que para nós estão extremamente importantes. E vocês vão ver que é gostoso ouvir as três apresentações anteriores e que parece que nós fizemos as apresentações juntos e elas têm toda uma lógica. E a parte mais importante que a gente foi convidado é mostrar uma ferramenta que a gente tem utilizado no mercado agora com os nossos parceiros e que eu acho que tem nos ajudado a avançar na nossa comunicação com os nossos canais de vendas, que é um desafio bastante grande, né? Apesar de não ser um número tão grande, mas tem um desafio grande. E depois, mais ainda, com os nossos agricultores, que aí o desafio ele é maior ainda. Então, a gente tem alguns steps para prosseguir. Mas antes eu gostaria de falar para vocês também o que nós estamos fazendo hoje com os canais de vendas é fruto de um projeto que se iniciou há 2 anos atrás e que hoje a gente já está no mercado chamado Rede AgroService e eu queria dividir com vocês um pouco do que a gente tem trabalhado. Esse é o cenário que a gente se depara hoje na maior parte do mercado agrícola e nós temos aí, acho que já foi falado, com 4 players, onde nós temos a indústria, nós colocamos nesse setor, então empresas que provêm insumos, empresas de genérico e outras. Esse é o modelo tradicional de hoje. Nós temos distribuidores e cooperativas que acessam o mercado, nós temos os compradores, que aqui vai desde alimento, combustível, soja, carne, enfim, e nós temos um produtor rural, quer dizer, todo mundo quer chegar nesse cara aqui e quer fazer negócio com esse cara aqui. E hoje esse é o modelo que deve permear na maior parte do Brasil. Essa é a foto que nós diríamos que a maior parte do negócio você está estabelecendo aqui. Porém, o que a gente notou e foi falado é que tem algo que ficou muito claro nesses últimos anos, que assim, a gente vai precisar mais alimentos, o Luiz falou, a gente talvez vai precisar dobrar, e quando a gente olha onde que você pode crescer para aumentar essa produtividade, eu posso crescer na horizontal ou na vertical. Na vertical eu produzir mais da mesma área, né? E eu tenho um limite para isso, a gente não consegue evoluir soja, o Luiz mesmo falou, nós estamos hoje com 52 sacos de soja por hectare e não conseguimos evoluir para 53, 55, que daria um salto legal, dando exemplo de soja. E o outro é na horizontal. E quando a gente olha na horizontal, quer dizer, eu ter mais área, são algumas coisas que a gente olha. Por exemplo, água. Se nós olhar estresse de água, a foto até não é tão feia. Quer dizer, onde que está em azul, eu teria água disponível para produzir as maiores partes das culturas que nós precisamos para os próximos anos. Então, exceto aqui na Austrália, que sempre tem uma seca, de cada 5 anos, acho que 5 da seca, ou 4, né? Tem uma parte aqui no norte da África, enfim, o cenário não seria tão ruim assim. Porém, quando eu olho temperatura, aí a coisa muda de cenário. Eu tenho uma faixa muito restrita, onde eu teria disponibilidade para mim aumentar a área horizontal. E aí cai em 2 regiões, ou na África, né, que eu posso expandir, ou aqui no Brasil. E por que o mundo se volta para o Brasil? Porque apesar da África ter uma área muito grande, ainda nós temos muitos problemas políticos, ideológicos, tribo, não sei o que. Se no Brasil nós temos uma questão ainda a resolver, a questão do uso da terra, alguns problemas, aqui na África nós vamos ter ainda talvez um período muito grande para a coisa se normalizar e alguém realmente ir lá colocar dinheiro e fazer aquele negócio produzir. Então o mundo vai se voltar, como o Luiz colocou, para o Brasil. Não tenham dúvida que nós vamos ter que ser mais produtivos, nós vamos precisar ser mais ágeis e produzir aqui no Brasil. Então, assim, o mundo está voltando para o Brasil porque tem razões também não só econômicas, mas tem razões de ordem biológica e de ordem da natureza mesmo. Tá? Então, só para deixar claro que tem 2 razões por que nós vamos continuar sendo o país mais importante para a produção de alimento no mundo. E isso muda um pouco o cenário. Eu trouxe esse mesmo quadro porque agora, então, se nós entendemos, começa a mudar. E algumas regiões do Brasil já começam a mudar e nós estamos atuando dessa maneira. Esse é aquele slide primeiro que eu tinha passado para vocês, mas o que começa a ter é que começa a ter novos players em cada um desses quadrantes. Então, nós começamos a ter multiplicador de semente como sendo indústria. Ele começa a prover o seu produto e começa a acessar o mercado também. Nós começamos a ter distribuidores produzindo seu próprio produto e também acessando o mercado. Eu posso ter produtores rurais que já começam a dar sinais que vão produzir seu próprio produto pelo tamanho que eles têm e se mesmo se autoalimentar e quem sabe no futuro vender para outros.
Antes eu tinha distribuidores e cooperativas muito grandes, começo a ter distribuidores regionais. A indústria também começou a fazer parte desses negócios. Então, hoje nós temos empresas que estão entrando nos distribuidores tradicionais e fazendo parte da ação societária ou, aqui um pouco, abrindo lojas da própria marca. Nós temos a indústria também, trades aqui entrando na distribuição em cooperativas fazendo todo o processo também. Nós temos fundos de investimento entrando aqui. Isso foi mais forte há 5 anos atrás e agora com a recuperação nos últimos 6 meses. É impressionante a quantidade de pessoas que voltam na nossa economia e começam a procurar as empresas, mas começam a procurar principalmente esse cara aqui, porque aqui é onde está a grande riqueza desse país. Então, fundos de investimento voltam a ser importantes depois de um período que passou de crise. Então, é uma novidade para o nosso setor e isso traz profissionalização. A indústria de insumos também começou a comprar, então nós também hoje já somos compradores desse alimento, combustível, açúcar, enfim, de tudo esse negócio. E nós temos também compradores regionais que estão fazendo todo esse negócio aqui. Então, vocês vejam que o quadro daqui para frente, o que era bonitinho, como na comunicação, era quadradinho, ele mudou. Assim, há um cross aqui muito grande nesse setor aqui. Bom, o cenário, então, o que a gente vê é que assim, a competitividade vai aumentar. Nós vamos ter uma competitividade maior em todos os setores. Nós temos consolidações de players em todos os setores, inclusive no nosso, né? Então, você vê empresas se consolidando, uma comprando a outra, fazendo junção. Quer dizer, há uma tendência no Brasil de o maior ficar cada vez maior, e isso vai acontecer rapidamente, muito mais do que nós imaginamos. Empresas internacionais entrando no mercado, isso é fato novo para o nosso segmento, no sentido de entrar na produção de grãos, ou na produção de alimentos, ou na produção de açúcar, enfim. Isso é um fato que muda a relação que nós temos com esse mercado, e a diferenciação ela acaba sendo talvez a grande chave, né? Porque produtos hoje, no caso do nosso segmento, acredite-se que uma empresa como a Bayer, quando coloca um produto no mercado, independente do produto que for, nós já temos o entendimento que assim, não tenha dúvida do produto, o produto vai funcionar. Agora, qual é a diferenciação desse produto perante qualquer outro competidor? Então, a diferenciação acaba sendo muito, muito maior. E a pergunta que nós nos fizemos é assim, e foi falado muito aqui também hoje de manhã, assim, nós temos um setor de agronegócio forte, os números assim são, assim, é fantástico, nós temos que nos orgulhar, todo mundo aqui tem um pé na agricultura, ou os dois, enfim, é um número assim que nós podemos, em qualquer roda de chimarrão lá no sul, do sul, ou de cerveja, enfim, nos orgulhar e falar que é inédito, não tem outro setor no Brasil e talvez no mundo dos números que tem. Mas a pergunta é, será que esse setor é sólido? É uma outra maneira de eu ver. Aí a gente começa a ver que ainda nós temos um espaço que o setor ainda ele não é um setor ainda tão sólido. E aí a gente começou a ver que nesse foco que nós queremos dar daqui para frente na companhia, já começamos a dar, nós temos praticamente 3 áreas que a gente poderia dividir todos esses atores do agronegócio. Um que é o mais próximo lá do negócio, que são os parceiros de desenvolvimento de mercado e negócio, então é um grupo que tem lá, eu vou mostrar a seguir. Os outros são os influenciadores, então tem um grupo de influenciadores muito grandes, diretos, indiretos, diretos na cadeia ou influenciadores indiretos. E tem os viabilizadores de soluções customizadas. O que nós entendemos como isso aí? Nós colocamos nós e o produtor lá no foco e a gente começou a ver que temos cooperativas, distribuidores, multiplicadores, tem redistribuidor muito próximo, é onde que é o nosso business aqui, que nós fizemos a coisa acontecer com nós. Começamos a ter um outro imprensa, consultores, academia que gera conteúdos. Então, como que a gente consegue manejar todo esse povo? E começa a ver que a coisa começa a ficar muito maior. Então, nós temos ONGs, governo, trouxe da questão do Carrefour, isso influencia diretamente nós. Quando saiu aquela notícia, será que nós tínhamos algum produto envolvido lá? Então, você vê que a coisa é muito maior do que nós estarmos só naquele ciclo lá. Então, você vê que a complexidade ela fica maior. E a pergunta que eu fiz, será que nós temos um setor sólido, né? E isso tudo é conectado. Não tem um produtor lá que foi impactado pela notícia do Carrefour, ele impactou nós também. Porque talvez eu tenha vendido menos para ele. A gente não fez, mas veja que não tem mais. É uma conexão com
todas essas, e talvez tenha outros pontos que nós não mapeamos, que começam a permear e é uma conexão só. Quando a gente fala da questão da solidez, hoje nós temos, por exemplo, um produtor, ele se financia com nós, com o distribuidor, tem instituições financeiras, tem seguradoras, tem certificadoras. Pegar a instituição financeira que um pouco, ela pode quebrar e eu posso quebrar junto. Então, assim, o esforço que nós estamos tentando fazer é tentar, bom, será que nós temos a pergunta é sólida ou não é? E assim, a gente viu que a gente tinha um papel e a questão do protagonismo veio à tona de nós realmente assumir esse papel como empresa de tentar colocar e tornar esse negócio realmente sólido. Então foi que a gente começou a fazer algumas perguntas que é mudar a maneira com que nós falamos do nosso negócio. E hoje dentro da companhia nós mudamos o nosso enfoque. O Brasil, todo mundo fala, o Brasil é o celeiro do mundo. Não, o Brasil é o maior provedor de alimentos, fibra e energia. É diferente. Porque ser o maior celeiro do mundo, eu fico acomodado, não preciso fazer nada e deixo o pau torar. Agora não, eu sou provedor de alimentos, eu sou provedor de fibras, energia e qualquer outra coisa. Produtores, eles têm alta exposição à volatilidade. Bom, o que nós podemos fazer para tornar os negócios menos vulneráveis e mais sólidos? A produção. Vai ser uma produção mais verticalizada, com armazenagem e industrialização. As cooperativas, distribuidores, parceiros, nós tínhamos eles como parceiros comerciais. Bom, parceiro comercial é uma relação muito fria, B2B é um negócio... Não, esse cara é parceiro de desenvolvimento de mercado. Como é que eu faço uma tecnologia que pode mudar ou produzir mais, que esse parceiro consiga me ajudar em uma safra eu mudar toda a área de soja com uma tecnologia nova? Então, eles são muito mais do que parceiros comerciais. Se eu tenho entendimento que um parceiro ele pode ser um parceiro de desenvolvimento do mercado, eu vou atuar com ele de maneira diferente. Então, é um entendimento de como que eu me relaciono. Os consultores, que hoje são especialistas agronômicos, nós entendemos que eles são consultores do agronegócio. E tudo isso muda... Agora fiz... aqui, eu acho que... Será que... Vamos passar um a um aqui que vamos rapidinho. O que muda... Aqui, bem rapidinho, desculpa, peço desculpa. Aqui, o que muda a dinâmica é que nós entendemos que nós não atuamos mais em cadeia. Porque cadeia é um atrás do outro. O que nós entendemos é que assim, nós atuamos em rede. Tá? E quando isso a gente teve essa clareza, esse e outros materiais e toda essa história que eu estou contando para vocês, ela muda a maneira de nós fazer negócio, a maneira de nós nos posicionar perante o nosso parceiro, perante vocês, perante a sociedade, perante os nossos parceiros. Então, o que nós vimos é que, além de tudo, todos nós, independente do nível que nós estamos, nós somos todos produtores. Eu sou produtor lá da Bayer, nós somos produtor de conteúdo, nosso amigo é produtor de grã, todo mundo é produtor. Aqui todo mundo é produtor. Então, assim, quando eu tenho essa clareza que eu também sou um produtor, independente se eu sou um produtor de energia, de açúcar, de insumo, de conhecimento, de qualquer coisa, muda a minha maneira de me posicionar no mercado e a maneira de eu fazer relação com o mercado. Então, hoje nós temos a certeza que nós, pelo menos lá na Bayer, e isso nós estamos, com essa plataforma, nós somos todos produtores, nós trouxemos algo diferente que nós criamos a rede AgroService e assumimos um compromisso, o ano passado em Washington, pelo desenvolvimento do agronegócio. E esse compromisso é uma carta bastante grande, mas ela se resume nesses 5 pilares aqui. Ela se resume com relações institucionais, sustentabilidade com viés do negócio. Aqui não é sustentabilidade, claro que a gente tem a preocupação sustentabilidade, né, mais pura da palavra, mas aqui com viés do negócio. Na gestão do negócio, então nós estamos preocupados e temos um compromisso com serviços atuais, novos serviços, parcerias de negócio, conhecimento, então com missões técnicas, capacitação, geração de conteúdo em uma universidade e relação com a sociedade. E isso que eu estou fazendo aqui hoje nada mais é do que atuando nesse pilar aqui. Então, valorização do produtor rural, o agronegócio como motor da nossa sociedade. Esse é um compromisso de 5 anos, né, e que nós temos na nossa plataforma da rede AgroService. Então, assim, tudo isso fez com que a nossa empresa mudasse e voltasse o foco em cima desses pilares aqui e mudasse a nossa maneira de estar atuando.
que números que nós temos hoje já nesses 2 anos aqui? Isso é legal ver porque hoje nós atuamos com praticamente 450 produtores rurais de maneira direta, então nós temos atuando com eles de maneira direta. Nós temos hoje um programa de pontos inédito no mercado agrícola, então é um programa de pontos da Bayer, onde cada real que ele compra é um ponto e ele troca pelo que ele quiser, como se nós fôssemos do Múltiplos ou qualquer outro programa. Então, inclusive hoje começou o Black Friday, o primeiro Black Friday do agronegócio, começou hoje, amanhã e sexta, para vocês terem uma ideia, está um negócio, um alvoroço total, e não é só produto, né? Então, primeiro hoje, a gente já viu, primeiro o cara troca por uma TV e tal, mas hoje a grande troca já é por serviços, o cara quer melhorar a lavoura dele, então tem todos aqueles especialistas estão lá, então eu posso trocar por um serviço dentro da nossa plataforma. Então, e tem um outro fator que aqui é difícil, é a questão da inclusão. Muitos dos produtores não participavam de nenhum tipo de programa. Nós aqui, provavelmente todos aqui, participam de algum tipo de programa de fidelidade. A maior parte do produtor não participava e ele se sentiu incluído no negócio. Então, assim, tem umas coisas assim muito legais. Nós temos 60 produtores de conhecimento que são os caras que estão, os especialistas. Então, eles estão produzindo conhecimento e estão sendo resgatados para levar lá para a propriedade dele. Tem 320 produtores de negócio, nós temos 100 produtores de cooperação, que a gente fala, produtores de serviço, e se nós multiplicar um pelo outro, nós temos mais de 6,6 bi de conexões possíveis. Isso é um negócio que nos dá uma outra dimensão de como nós podemos atuar com esses caras aí e tudo mais. Então, assim, esse é um retrato do que nós estamos fazendo lá com o produtor. Mas nós também temos a questão de como chegar nesse todos esses produtores e levar o nosso produto, né? No final do dia, a gente precisa levar uma tecnologia, um produto e tudo mais. E que é um pouco do que eu vou contar do que nós temos feito. Hoje nós temos basicamente 290 distribuidores pelo Brasil inteiro, 110 cooperativas que nós atuamos. Tudo isso dá mais ou menos 750 pontos de venda espalhados pelo Brasil, né? E tenho certeza que nenhum é aqui na cidade de São Paulo, então vocês imaginem, já começa a dificuldade. Então todos espalhados pelo resto do Brasil. 830 redistribuidores, e se nós juntar os vendedores de cada um desses distribuidores cooperativos, nós temos dados atualizados, 2.993 vendedores desses pontos de venda que têm a missão de levar o que nós achamos para um produtor. Então veja que aí, internamente, nós temos que fazer todo o alinhamento, o colega da Copesuca falou, já é um esforço, é um case, além de convencer internamente, é preciso levar para mais 2.893. Que estão espalhados e tem níveis diversos e não tem a prioridade somente com a Bayer. Tem outras empresas e tem outras prioridades locais. Então, esse é um desafio que nós temos aqui e o que nós estamos fazendo. Então, contar para vocês o que nós estamos fazendo é uma das ações e que, felizmente, deu um alto impacto, que são levar para os nossos pontos de vendas, e lembra que o ponto de venda, ele, no nosso caso, não é um lugar que o cara, que nem um supermercado, que fica muito tempo lá e que o cara talvez vá, nós vamos uma vez por semana, 2 vezes. Ele pode talvez ir uma vez por mês, um produtor, ou ele pode ir todos os dias. Cada região do país tem um comportamento diferente e tudo mais. Mas o desafio aqui era levar uma informação que seja relevante para ele, né? Que seja relevante para o nosso canal de distribuição. Então é uma maneira também indireta de nós treinar aqueles 2.800 vendedores lá, e que fosse de alto impacto. Então a gente trouxe os alertas Bayer, que nada mais é de nós colocar uma rede em comum, televisores, né, com alertas, e todos esses alertas que a gente coloca lá são alertas que fazem sentido para os vendedores, mas principalmente para o produtor. Então tem uma parte tecnológica ou técnica aqui, dizer assim, que é fantástica, e eu vou dividir um pouco com vocês. Essa aqui não é uma foto real, é uma foto, é uma televisão com os alertas que a gente tem lá dentro. E as alertas hoje eles estão funcionando basicamente com 4 funções. Alertas de doença mesmo, porque uma das coisas, vamos começar pelo básico, será que eu preciso aplicar produto ou eu não preciso aplicar? Então hoje nós temos uma tecnologia, algoritmos que indicam para cada uma das cidades do Brasil, todas as cidades, qual é a probabilidade de acontecer qualquer doença ou qualquer praga de qualquer cultura. E eu consigo customizar, se eu estou em, sei lá, em Rondonópolis, eu quero saber só para soja. Ou eu estou aqui em Campinas, eu quero saber para alface. Eu consigo customizar
a minha televisão para receber o alerta para aquela cultura, praga ou doença. Então, assim, mudou a dinâmica e eu consigo ser muito mais assertivo. E o mais importante também é que eu consigo já hoje resgatar o produtor. Eu consigo ter precisão de 5 metros. Então, o produtor hoje já consegue resgatar na nossa plataforma esse serviço e ele consegue saber no talhão dele com precisão de 5 metros. Bom, não precisa nem de 5 metros, se já fosse de 100 metros já era bom. Então, hoje a gente já consegue fazer isso. Eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Esse aqui, então, é o que, por exemplo, se fosse um alerta para a cidade de São Paulo. Então, tem o dia, né, previsão, probabilidade, e aqui que está a grande sacada, né? Então, no caso aqui, ele selecionou soja, milho e café, açúcar, né, cana-de-açúcar, e qual é a probabilidade de acontecer cada uma dessas doenças aqui. Então, assim, ele entra, bom, eu sou da soja, eu estou aqui, será que ferrugem, que é a grande dor de todo produtor? Bom, para ferrugem é verde, então está tranquilo, ferrugem não é o grande, ainda está bom. Agora, oídio, meu amigo, se eu acho que a minha variedade de soja está com problema, eu já deveria estar de olho para mancha parda e aplicar um produto, ou pelo menos voltar lá na minha lavoura e olhar, alguém me falou lá que está dando aqui, será que tem? Na minha não tem, então eu vou esperar. Ou tem, o cara fez um serviço para mim. E assim eu consigo para cada uma das culturas, customizando para cada uma das regiões, né? Então, isso aqui era comum, isso aqui todo mundo tinha. Agora, esse aqui foi a grande novidade que deu um impacto muito grande e um serviço que nós estamos fazendo para os nossos distribuidores, ponto de venda e para o produtor. O que nós também conseguimos fazer é personalização de campanhas. E aqui as campanhas elas podem ser abrir um universo assim para nós muito grande, né? Então, por exemplo, aqui a gente coloca os nossos parceiros, com os nossos canais, os pontos de venda. Então tem o logo da Bayer, ele consegue colocar o logotipo dele lá da empresa dele e ele consegue colocar lá o dia de campo, onde é que vai ser, o horário, vem conferir. Ele pode colocar a fanpage lá do Facebook, o site dele e os produtos que eles vão estar discutindo naquele dia de campo. Então, assim, eu consigo customizar para cada um dos pontos de venda e mais importante aqui, que eu estava falando, é a inclusão do distribuidor junto com a nossa marca. Então, isso aqui para eles tem um valor muito grande. Então, trazer a marca do fornecedor junto com a marca dele num layout único, isso é muito legal, dá um alto impacto e também nos garante a comunicação igual em todo o Brasil. Então, era uma outra dificuldade que nós tínhamos, que cada um fazia uma comunicação, cada um fazia de uma maneira. Hoje nós conseguimos dar uma padronizada e o agricultor, eventualmente, ele está num distribuidor, ele vê aquilo ali, e ele está no outro, ele vê a mesma coisa. Isso começa a gerar, para nossas marcas, uma percepção muito legal. Então, para ele convidar os clientes dele, também já lá na televisão já está padronizada também. Ele pode também, campanhas propriamente ditas, ou comercial, ou no caso aqui de resgatar o programa de pontos, então a gente incentiva ele a resgatar, assim como a gente recebe do Múltiplos, resgate seus pontos, tem oferta. Ele também pode incentivar os clientes dele a resgatar o serviço dele, a resgatar o ponto dele, então a gente pode resgatar serviços agronômicos, então ele customiza, né? Também mesma coisa, colocando as marcas, e a gente consegue customizar para cada uma das culturas isso aí. E também, eventualmente, se ele achar que precisa colocar notícias, né, então ele vai colocar as notícias lá. Então nós temos uma geração de conteúdo diária também, que é feita por nós, e essa informação ela gira o Brasil inteiro. Então essa é uma coisa legal também, que as informações elas são as mesmas que nós vimos aqui. O cara lá em Rondonópolis, como eu falei para vocês, ou qualquer outro lugar do Brasil, que já está acessado, ele consegue ver as mesmas notícias, como reverter, aqui é um exemplo, né? Mas começa a ter umas padronizações e impactos que a gente está assim, maravilhado porque tem tido grandes resultados. Questão de cotações não tem que ter, porque é base, né? É o cenário dele. E aqui também moeda, bolsa, pode colocar outras coisas, então tem aqui também. E aí também a questão dos TV alertas, se ele quiser se cadastrar direto, então sempre ele pode também se cadastrar direto e receber direto no e-mail dele. Então assim, tem uma série de atividades que nós estamos fazendo com o uso das TVs e que tem dado um alto impacto no ponto de venda e para o usuário final do agricultor. E isso é muito legal porque é tudo avalizado, tem metodologia por trás, tem Embrapa, quer dizer, dá peso à recomendação que nós estamos fazendo aqui. Convido a todos a entrar, redeagroservice.com.br, podem olhar, participar, tem fóruns de discussões, estão todos convidados a entrar nessa jornada. Qualquer serviço a gente pode
fazer parceria lá dentro. É uma rede aberta para qualquer mercado, qualquer negócio. Não é uma rede da Bayer, é uma rede agroservice.com.br. A gente fez cuidado para não deixar como Bayer, né? Porque é para fortalecer o agronegócio e nós fazer cada vez mais negócio, tá bom? Era isso que eu tinha para falar, talvez falei um pouco rápido, mas obrigado. Obrigado.